E olha, nós estamos aqui no estúdio do Jornal do Piauí para fazer uma entrevista com o secretário de Planejamento do município, João Henrique Souza, que está aqui conosco. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde, Paula, boa tarde, Sávia, e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Também saudando aqui Paula. Tudo bem, Paula Sampaio? Boa tarde, Joelson, secretário também, Sávia, e a todos que nos assistem. E Sávia Barreto, ótima tarde para você. Ótima tarde, com entrevistado de peso, muita informação. Daqui a pouco vou apertar ele para saber sobre política também. Está à disposição para todos esses assuntos, né? Totalmente. Muito bem. Quero começar falando a respeito de um assunto que foi desafiador no ano de 2023, quando o município, e não só Teresina, outros municípios também se viram diante de novas regras de receitas e precisaram refazer, planejar o seu orçamento para os anos seguintes, né? Inclusive 2024 também, ministro. Quando esse orçamento foi entregue à Câmara de Vereadores, debate, óbvio, aconteceu em torno dele. Como é que o senhor avalia isso? Qual é a situação hoje de Teresina, sob o ponto de vista da sua capacidade de investimentos e de custeio? Bom, na realidade, o orçamento do ano de 22 para 23, né, ou do ano de 23, tivemos não só uma dificuldade em termos de aprovação desse orçamento, por conta de tudo isso que você já disse, e aí nós nos preparamos, o doutor Pessoa nos deu a recomendação, disse, ministro, faça o negócio direitinho agora, vá lá, converse com os homens, bababá, com as mulheres, com as senhoras e senhores vereadores. E aí nós fizemos uma parceria muito profícua entre o Executivo e o Legislativo, no sentido da troca de ideias. Por quê? Porque quem aprova o orçamento são as senhoras e os senhores vereadores. Se não houver um acordo no sentido de podermos tirar algumas arestas, colocar alguma coisa que foi esquecida, você não consegue aprovar o orçamento. Então nós tivemos 3 reuniões na Câmara para discutir o orçamento, agora que nós vamos exercitar em 24, e tivemos 3 reuniões na Semplan. E o final disso tudo foi uma votação unânime do orçamento, né? Todos aprovaram, depois que nós discutimos tudo. O que tem esse orçamento? Primeiro, ele sobe de 4,5 bi, que foi 2023, para 5,5 bi. Né? Então, aumentou R$1 bilhão no orçamento. Segundo, procurou-se fazer uma estrutura no sentido de que a área da saúde tivesse mais aporte. Né? Então, isso foi recomendação do prefeito, doutor Pessoa, e disse, olha, então nós fomos lá e a área da saúde foi a área mais contemplada, ela é a educação. Então, eu acho que nós temos um orçamento muito preparado, muito bom, e vamos exercitá-lo em 24. Evidentemente que quando dá no final do ano, sempre tem dificuldades orçamentárias. Por quê? Porque você programa a Secretaria X com 12 milhões no ano, por exemplo, não é? 1 milhão por mês, mas às vezes ele gasta mais de 1. E aí o dinheiro é só 12. Então, quando chega no final do ano, tem dificuldade. Agora, isso é do âmbito federal, estadual e municipal, mas sempre se encontra aquilo que é necessário, que são os remanejamentos, para que a gente possa fazer bem o orçamento. Paula? Secretário, sempre que entrevistamos o prefeito doutor Pessoa, ele fala no orçamento como um cobertor, que não pode Sim. cobrir de um lado e acabar deixando o outro à mostra. Sim. Esse orçamento aprovado nesse ano, bem como também a questão da capacidade de remanejamento que foi aumentada novamente. Voltou a ser o que era, Paula. Exatamente. Era 35, havia diminuído para 20 e agora voltou a 35. Isso foi uma vitória política importante. Sem dúvida. Essas mudanças que foram feitas na Câmara, a volta da capacidade de remanejamento, bem como também o próprio orçamento, as emendas, elas ampliam o tamanho desse cobertor para que áreas importantes elas não fiquem descobertas nesse ano, principalmente na área da saúde? Ampliou, principalmente na área da saúde. Eu acho que haverá espaço para a administração do prefeito doutor Pessoa trabalhar esse ano com a relativa tranquilidade no que diz respeito ao orçamento. Agora, Paula, orçamento, nós estamos em janeiro, mas já tem a turma lá encostando lá em mim, chiando, só foi muito pouco para mim, aquela coisa toda. Eu digo, vamos andar um pouco, não se preocupem, que quando for um momento oportuno e o prefeito autorizar, a gente faz os remanejamentos necessários, mas está andando bem. Agora, a possibilidade de aumentar a receita. Já se circula lá conversas em torno da possibilidade de um aumento, por exemplo, do IPTU na cidade de Teresina. Esse debate, de fato, existe, especificamente sobre IPTU, pode ser uma forma de captar mais recursos para a Prefeitura?
Isso fica um pouco, digamos, fica muito na área da Secretaria de Finanças. Mas eu diria para você que todos os IPTUs de todos os lugares, eles têm, no mínimo, uma recomposição do nível inflacionário. No mínimo, não é? E daí para frente, o que parece que causou alguma coisa, e o prefeito se posicionou contra no sentido desse aumento, é porque alguns IPTUs de alguns imóveis da cidade estariam 20 anos com o preço daquele imóvel insignificante. Digamos, o imóvel que hoje vale R$700 mil está lá por 70, né? Avaliado por 70. Então procurou-se fazer uma atualização disso, mas o prefeito doutor Pessoa não permitiu não. Disse, não mexa nesse negócio de IPTU, vamos fazer aquilo que é minimamente necessário. Sabe? Secretário, o senhor falou agora sobre finanças, né? Eu coloquei na minha coluna no cidadeverde.com hoje a informação de bastidores de que pode ter uma mudança na Secretaria de Finanças. O secretário Esdras Avelino poderia ser deslocado para uma diretoria na Fundação Municipal de Saúde e Danilo Bezerra assumiria a secretaria. Eu queria saber do senhor se essa mudança é possível, está sendo discutida dentro da prefeitura e qual seria o impacto dela nesse sentido. Eu acho que está sendo tratada pelo prefeito. É uma mudança de ajustes. Ele precisaria ou precisa muito do Esdras lá na área da saúde, para cuidar da finança da saúde, que agora tem um novo presidente, que é o doutor Ítalo, que tem e vem de uma experiência de dirigir o HUT, o que facilitará a vida dele, né? Então é possível que haja. E a pessoa que está sendo indicada é um rapaz jovem, mas muito capaz, muito competente, que fará isso sem grande dificuldade a direção da secretaria. A propósito disso, como é que essa mudança, doutor Ítalo, está sendo vista pela Prefeitura depois de tantos problemas, dificuldades e um episódio simbólico, né, que foi aquele da retirada dos equipamentos lá em dezembro do ano passado, do Hospital de Urgência de Teresina? Curiosamente, ele é o diretor do hospital e agora o presidente da fundação. Como é que isso está sendo interpretado na Prefeitura? É o passo que precisava ser dado para resolver o problema? Creio que sim. Não é que os presidentes que passaram por lá não fossem bons. Não é o doutor Ari que estava lá, um rapaz preparado, competente, procurador do município. Antes teve a doutora Clara, né? Então são pessoas competentes, mas o Ítalo, a gente conversa com ele e vê que ele tem um foco muito grande na área gerencial, na área administrativa, na gestão. E a expectativa, sem a menor dúvida, é de que nós tenhamos cada vez melhor. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa história de saúde, crise na saúde, isso é endêmico do país, isso sempre tem. Aqui, o prefeito doutor Pessoa chegou até a dizer o seguinte, acho que houve alguma coisa aí orquestrada. Por quê? Porque, na realidade, a história de débitos com fornecedores também existe, às vezes com mais tempo, às vezes com menos tempo. A prefeitura tem procurado fazer ao longo de sua vida que o débito seja aí até 90 dias, quer dizer, que no 90 dias você está pagando aqui esse primeiro de 30, mas não passa de 90. Então, esse trabalho é um trabalho financeiro que precisa ser feito com muita atenção, com muito cuidado. Para isso, muito provavelmente, pelo que eu tenho informação, o prefeito vai deslocar o doutor Esdras para a função de cuidar das finanças lá da Secretaria de Saúde ou da Fundação Municipal de Saúde. Paulo. Secretário, ainda falando sobre a área da saúde, essa crise, na sua avaliação, ela já foi superada? Já conseguiu se estabelecer ali financeiramente recursos para a Fundação Municipal de Saúde? Nós temos informações que a Prefeitura recebeu recursos na ordem de 70 milhões do senador Marcelo Castro, também do deputado Francisco Costa e do Ministério. Qual deputado? Francisco Costa, do Partido dos Trabalhadores. A Secretaria, inclusive, de Planejamento atua também na organização desses recursos? Deixa eu lhe dizer, na realidade de 70 eu estou sabendo agora, porque eu sabia com certeza de 35. Esses 35 milhões, originariamente, o senador Marcelo Castro iria colocar para o Hospital da Mulher, que é uma das grandes obras que está sendo feita pelo doutor Pessoa. E aí, o que houve? No nosso empréstimo, eu havia já consignado que o Hospital da Mulher teria aquele recurso e estava consignado. Então, qual foi a sugestão do prefeito para o senador? O prefeito visitou o senador lá no gabinete e disse, olha, coloca este recurso para custeio da saúde, que é o que foi feito. E não posso lhe assegurar que já foi creditado, mas já foi publicado. Né? Se não foi creditado ainda, estará sendo brevemente, mas está absolutamente assegurado. Do outro, eu não tenho informação. Paula? Perdão, sabe. Perdão. Tá perdoado. Tá.
Secretário, a gente tem ouvido muita especulação nesse momento, e faz parte da pré-campanha, de que o deputado, o superintendente da SAGE Sul, Jeová Alencar, poderia ser vice de Silvio Mendes, que já haviam até conversas para um substituto de Jeová na SAGE Sul. Nesse momento, como é que o senhor vê esse tipo de conversa? E também nomes para vice do prefeito Doutor Pessoa. Eu já soube de alguns convidados de peso aí. Deixa eu dizer, mas você começou político, mas depois eu quero voltar a obras. Vamos voltar, aqui o portfólio de obras do prefeito Doutor Pessoa. Eu diria o seguinte, sabe? Na realidade, o ano de eleição é sempre um ano diferente dos demais, não é? Então, quando você começa um ano de eleição, você começa as expectativas no sentido de como é que você vai formatar grupos, como é que você vai fazer para que você tenha uma estrutura de candidatos a vereadores fortes que possam lhe acompanhar e que devem lhe acompanhar. O que eu diria para você é que, independente de qualquer movimentação que possa acontecer, tipo, deputado Jeová vai ficar aqui, não, deputado Jeová resolveu sair, qualquer alteração que possa vir a ocorrer, a estrutura política sob o comando do doutor Pessoa está preparada. Não haverá nenhuma dificuldade de compor a estrutura necessária para que ele dispute a reeleição. Então, em termos de formatura, de formação de chapas e formação política, eu acho que as coisas estão muito bem. Sem traumas. Podemos falar de obras? Podemos. Diga, Paula, Deixa eu abrir para a pergunta da Paula. Né, que inclusive teve uma agenda hoje, né, que acompanhou um pouco desse diálogo, né, que possível, inclusive envolvendo Silvio Mendes. Isso, ainda sobre política, em seguida podemos falar da parte das obras, secretário. Eu estive hoje numa entrevista com o prefeito Doutor Pessoa, onde ele manifestou essa disposição de, inclusive, sentar à mesa com o ex-prefeito Silvio Mendes, também com o superintendente Jeová Alencar, com esse objetivo de esclarecer e definir posições, de fato, onde é que essas peças das eleições vão estar nos próximos meses, né, que se desenham. Como é que o senhor avalia esse cenário, de fato? Como é que deve se alinhar o grupo do Palácio da Cidade? Primeiro, eu diria para você que tanto o ex-prefeito Silvio Mendes quanto o atual prefeito Doutor Pessoa são médicos colegas de muitos anos. Então, eles têm uma relação pessoal muito boa. E o doutor Pessoa gosta de dialogar, gosta de tratar das coisas e, como ele disse na entrevista que deu a você, ele está absolutamente disposto a conversar. Se for preciso ele conversar com o Jeová e com o doutor Silvio, ou vice-versa, primeiro com o Jeová, depois... Enfim, ele está absolutamente aberto para qualquer tipo de conversa. Se isso gerará alguma coisa, alguma composição, eu não posso lhe afirmar. Acho que, em qualquer circunstância, a não ser que haja uma decisão pessoal muito aí na frente, mas em qualquer circunstância eu vejo o doutor Pessoa como candidato à reeleição, podendo naturalmente, devendo naturalmente, fazer composições de um segundo turno, porque há quem diga aí, a eleição vai ser decidida em primeiro turno, não existe essa possibilidade. Não existe, com 3 candidatos fortes, você não pode dizer que vai ganhar a eleição em primeiro turno, então ele irá ao segundo turno. E nesse segundo turno, quem eventualmente não estiver ou estiver, vai participar de composições e de coligação. Ou fica de um lado ou fica do outro. Mas isso vai acontecer. Esses 3 candidatos fortes, o senhor já sabe quem são? Sem dúvida alguma, o prefeito, que não se engane, o prefeito é um candidato forte. Por quê? Porque está no exercício da prefeitura e eu vou mostrar agora, em sequência, o portfólio de obras que o doutor Pessoa realizou nesse mandato. Ele é extremamente significante. Eu diria para você que ele é pronto para ser comparável a qualquer administração que já passou por Teresina. Qualquer administração. O portfólio de obras é grande, os investimentos em Teresina são grandes, os recursos que ele conseguiu externos que estão sendo aplicados é grande. Então, dentro disso, ninguém se engane, porque ele vai se apresentar como candidato mostrando um portfólio de obra invejável aqui na cidade. A começar, por exemplo, com a estrutura de asfalto. Asfalto, nós estamos aí prevendo mais de 200 quilômetros de asfalto Teresina, como eles nunca viram, nunca aconteceu. Aí, quando de vez alguém aparece, mas a cidade está um caos. Isso é discurso de quem está na oposição. Qual é o caos? Onde é que está a grande dificuldade? Tem dificuldade? Tem hoje, amanhã e sempre. É evidente que as capitais e as grandes cidades têm dificuldade. Mas se você pergunta, por exemplo, o lixo está sendo recolhido? Tá, não há caos na cidade. Lixo parado, lixo na rua, não, está sendo recolhido. A cidade está bem iluminada? Nunca esteve tão bem iluminada como atualmente. É alguma coisa assim de primeiríssima qualidade. Tanto é
que vocês viram, toda a população viu, uma decoração natalina que, sem dúvida alguma, foi a melhor, mais bonita decoração natalina que ocorreu na cidade da capital do Piauí. Então, dentro disso, e eu até trouxe aqui uma peça que a Paloma me deu, né? Porque eu não vou citar aqui 70 obras em andamento, mas eu diria para você algumas coisas, se vocês me permitem. Revitalização das praças da Bandeira e da Costa e Silva. Hospital da Mulher, obra andando fortemente. Escola 15 de outubro. Essa escola, que é lá no Parque da Cidade, para vocês terem uma ideia, ela vai ter capacidade para 1.000 alunos. Eu estive conversando com o prefeito e com o secretário Noga. É uma coisa espetacular. E vou dar outra informação. A Secretaria de Educação abrirá para este ano, já abriu para este ano aqui de 2024, 23 mil vagas novas. 23 mil vagas. Lendo a rede. Toda a estrutura que a rede tem, mais 23 mil vagas, se preocupando-se prioritariamente com creches, com a estrutura de primeira infância, enfim, é um avanço fenomenal que tem mantido a estrutura da educação aqui muito forte. Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira foi um convênio do governo federal com a Prefeitura de Teresina. O convênio foi o governo federal e a Prefeitura de Teresina. A Prefeitura comprou o terreno, a Prefeitura cobriu a necessidade de recursos superiores àquilo que veio do governo federal. E deverá ser inaugurada, se tudo correr bem, dia 8 de março. Inclusive, o prefeito tem audiência marcada no dia 24, às 11 horas, em Brasília, com a ministra da Mulher, para discutir os acertos finais. 112 casas que estão sendo construídas agora na Zona Norte. Casa do Parque Rodoviário, 63 casas. Museu Floresta Fóssil. Se vocês quiserem ver uma mega obra, vão até ali o Rio Puti e vejam a estrutura que está sendo construída nesse museu. Rotatória da Ulisses Guimarães, o prolongamento que está sendo feito. Terceira etapa do Mercado Central, já foi feita a segunda e agora está na terceira. Um revigoramento de todo o Mercado Central, como ele também autorizou revigorar todos os mercados que forem possíveis. Campos de futebol, isso são inúmeros, que as comunidades pedem, solicitam e que já estão instalados. Recapeamento da estrada da Alzira Santana. Meu amigo, essa história tem 30 anos que rola aqui, vão fazer a estrada da Alzira Santana. Que aí, doutor Pessoa está fazendo. E a obra está lá, em pleno vigor. Museu da Imagem do Som. Eu quero dizer para vocês aqui... Fica a sede da Câmara de Vereadores. Eu quero dizer para vocês que o Museu MIS da Imagem do Som, Torquato Neto, vai ser uma coisa fantástica. Não haverá nenhum grande poeta, nenhum grande compositor, nenhum grande cantor que tenha na sua cidade aquilo que vai ter o Museu Torquato Neto, com todo o acervo de Torquato Neto. Vai ser uma coisa assim que será um centro de cultura da maior idade, não é? A Marginal Sul é outra obra sonhada há muito tempo. O doutor Pessoa está fazendo, duplicando lá. Aí você vê, Estrada Rural, a Caciba Velha e a Santa Teresa. A Estrada da Santa Teresa, que na realidade ela se chama-se Aloysio Sampaio, é uma homenagem ao pai do vereador Aloysio Sampaio. Essa estrada, que já foi começada, vai ser continuada e vai ser feita. Então, só duas coisinhas mais. Academias populares, isso foi espalhada das cidades, as academias populares, que são muito usadas, inclusive por todo mundo, pelos nossos, pelos mais idosos. Calçamento não se fala, mercado do peixe sendo revigorado, urbanização da Lagoa do Bazene, Galeria da Zona Leste. Galeria da Zona Leste, eu fui secretário de governo do doutor Elmano e participei de evento de lançamento da galeria. Está sendo feito agora, está sendo concluído agora. Tanto é que já se venceu e está muito adiante ali, da Homero, que houve problemas. Não tem mais, acabou, foi resolvido. Vai ser feita a Galeria do Bairro São Pedro, vamos começar, são 3 etapas, o doutor Pessoa começa a primeira, e a Galeria do Torquato Neto. E outras obras que normalmente os prefeitos largam, que é continuar as obras dos seus antecessores. O prefeito doutor Pessoa, todas as obras deixadas pelo prefeito Firmino Filho foram continuadas. A partir, por exemplo, do viaduto da Tabuleta, que está lá, um viaduto de primeira qualidade concluído na administração do doutor Pessoa.
Secretário, sendo justa com o que a gente ouve nos bastidores, os vereadores citam muito o seu nome e não é de hoje como um nome ideal para ser secretário de governo. Eu sei que o senhor está satisfeito na Secretaria de Planejamento, mas considerando essa deferência que os vereadores fazem ao senhor, como é que o senhor enxerga essa oscilação da base política do prefeito na Câmara de Teresina, considerando que foi protocolado um pedido de impeachment, a admissibilidade desse pedido vai ter que ser votada no plenário, caso o presidente Enzo Samuel não arquive. Então, como é que o senhor vê essa construção da base, essa fidelidade, e se mudanças a mais ocorrerão considerando esse critério, o critério da fidelidade daqueles nomes que permanecerão ao lado do prefeito Doutor Pessoa ou não? Sara, deixa eu lhe dizer. Naturalmente, você é muito bem informado e sabe a dificuldade que o presidente Lula tem feito para ter maioria na Câmara Federal. E é governo federal. O governo federal imprime dinheiro, não falta dinheiro. Então, tem toda uma estrutura de emendas parlamentares, de recursos disso, recursos daquilo, para poder contemplar deputados, senadores, e ele não conseguiu ainda ter uma base tranquila. Então, isso se repete praticamente em todo lugar. É sempre uma luta do Executivo ter uma base tranquila. É evidente que aqui o governo do Estado tem uma base tranquila, tranquilíssima. E lá na Câmara de Vereadores, o doutor Pessoa, não lembro eu aqui, mas não lembro mesmo, de que um projeto que tenha sido mandado por ele tenha sido derrubado ou rejeitado. Houve aqui e ali vetos que foram derrubados, houve uma vez isso, mas, no geral, a Câmara de Vereadores se ouve muito bem com o prefeito. E dentro disso, é evidente que são 29 vereadores, espalhados por vários partidos. Você não vai conseguir tê-los todos do seu lado, mas eu tenho certeza absoluta que, pelo menos, entre 12 e 15 vereadores continuarão na base do doutor Pessoa, estarão disputando a eleição de vereadores na base e a Prefeitura vai fazer um número considerável destes vereadores que retornarão ao Legislativo ou serão eleitos pela primeira vez. Quero agradecer aqui a presença do secretário de Planejamento da cidade de Teresina, João Henrique Souza. Ministro, obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Eu agradeço demais, falei tanto que comecei a ficar rouco aqui, mas eu tenho muita satisfação e muito prazer em responder a todas as perguntas. Muito obrigado, secretário. Obrigado por ter vindo.